Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos começar uma nova playlist aqui no canal, que eu vou falar de genealogia e de pesquisa da minha árvore genealógica. Vou falar algumas histórias que eu gostaria de contar, porque a gente vai pesquisando e vai descobrindo um monte de histórias sobre os parentes e tal, histórias de como a gente conseguiu localizar determinado documento, como a gente conseguiu localizar parente, como a gente conseguiu encontrar as pessoas. Então a ideia é realmente a gente caminhar, né, e falar sobre isso. E resgatar e guardar uma parte da nossa história também. Hoje eu vou falar bem por alto como eu comecei a fazer esse trabalho. Então, a minha família, principalmente do lado do meu pai, eles têm, é muito comum contar histórias dos nossos antepassados. Meu pai cultiva muito essas histórias e gosta muito de compartilhar conosco. Então, começou por aí. Quando era criança, eu lembro de ter encontrado com o primo do meu pai, o Zé Mendonça, e o Zé Mendonça estava escrevendo um livro, pesquisando pelo Brasil todo. Naquela época não tinha internet, então era na mão mesmo, ele conseguiu levantar tudo. Ele chegou a dizer para o meu pai que tinha concluído o livro sobre a nossa família. Faltava apenas publicar, infelizmente ele faleceu e a gente perdeu essa história, ou seja, a gente não sabe o que ele pesquisou, o que ele descobriu. Mas eu lembro que o dia que eu encontrei com ele estava com o carro cheio de papéis, ele foi pegando e me mostrando, falando de parente, eu fiquei bastante interessado. Passou-se o tempo, aí comecei assim, sempre escutando as histórias do meu pai, e aí comecei a levantar alguma coisa, mas ainda sem padrão, fazendo na mão, anotando, escrevendo em folha de papel, essa coisa assim. E o que a gente tem que pesquisar? A gente tem que pesquisar nomes, datas, ou seja, qual o nome do meu avô, dos meus tios, as datas de nascimento, casamento, morte e uma maior quantidade de informações possíveis. Por exemplo, nessa pesquisa, quando a gente iniciou, o meu pai tinha certeza que a Isabel Carolina de Proença e Lara era parente do Justino Nunes da Silva. E essa foi uma das últimas coisas que nós pudemos comprovar. E foi uma tarefa dura, mas assim, se tinha essa informação, eu já anotei, e aí a gente vai pesquisar. Então, mesmo algumas coisas que parecem que não são verdade, ou que a gente não tem comprovação no primeiro momento, é importante a gente ir anotando tudo, e aí, quando a gente tiver prova daquilo, a gente coloca na árvore, né? Então, vou mostrar para vocês as páginas que eu mais utilizo, né, para escrever essa árvore, organizar ela de uma forma melhor. Eu falei, por enquanto, só para ter uma ideia. Depois a gente fala de cada uma mais detalhado, para ficar melhor. A primeira plataforma que eu utilizei foi o MyHeritage. O MyHeritage é super legal porque ele traz descobertas, ou seja, eu vou pesquisando, vou colocando nomes na minha árvore, ele vai dizendo outras pessoas que têm informações sobre aquela árvore, e isso, usando o Google, usando as ferramentas, deu para pesquisar alguma coisa. As pesquisas no próprio site são pagas, só para quem é assinante, então acaba que eu não consegui muita informação. Outra coisa é que chega num ponto, por exemplo, a minha está cheia, eu não consigo colocar mais nenhuma pessoa na minha árvore. E aí, quer dizer, eu só conseguiria fazer isso se eu fizer, pagar uma mensalidade. Então chegou num ponto que eu não tinha como colocar mais. E essa limitação de segurar é muito ruim. Tem uma vantagem que depois que eu fiz o exame de DNA, eu consegui jogar o DNA aqui também nessa plataforma. E aí, através do DNA, eu tenho encontrado alguns parentes também, o que ajuda bastante. Tranquilo? Uma das coisas que eu percebi é que depois que eu comecei a fazer árvores em outras plataformas, muitas dessas descobertas que ele me oferece são, na realidade, eu fazendo em outra plataforma. Então, não adianta muito também. A segunda que eu utilizei... esse formato aqui foi só para vocês verem, ó, como a minha árvore está grande. Eu prefiro usar o leque, porque o leque ele vai me mostrando de uma forma mais direta, né? Então tá aqui o leque em formato de leque, ó. Estou aqui, meus pais, e aí ele vai seguindo, ó, os pais dos meus pais, aqui os pais da minha avó materna, os pais do meu avô paterno, e assim eu vou fazendo, né? Ele vai abrindo, expandindo, eu acho bem legal.
Ele tem uma vantagem também, ó, que ele vai até a 10ª geração aqui. Então, ele vai expandindo, ó, aonde tem parente, né? Olha lá, ó, você vê que tem uma, ele vai longe aqui na minha árvore, onde eu já fui localizando, né? Então, dá para ter uma visão bem legal da nossa árvore. A segunda plataforma que eu utilizei foi o Family Search. O Family Search é legal, é da igreja do Mormon, né? Então, ela é gratuito, então isso é muito show. Ele permite você fazer, eles escanearam em igrejas, cartórios pelo mundo todo, então tem muita informação escaneada. E ele permite você fazer essas pesquisas gratuitas. Ele permite você salvar a pesquisa no nome, ou seja, eu encontrei o casamento aqui, por exemplo, do avô do meu pai, do meu bisavô, né, o Eduardo Pio dos Santos. Então eu posso lá pegar a certidão e agregar a certidão aqui no nome dele. Então isso é muito legal. Outra coisa que eu gosto muito dessa plataforma é a possibilidade das pessoas que estão fazendo outras árvores se encontrarem. E aí eu posso agregar. Isso é até um aviso. Cuidado com quem você vai agregar, né? Quem você vai juntar na sua árvore, que às vezes são nomes parecidos ou nomes iguais que não é da sua família. Então é bom você fazer isso só quando você tem certeza. Mas quando você tem certeza e faz isso, você já vai tendo acesso a outras árvores que outras pessoas fizeram. Essa é a maior qualidade e o maior defeito, porque se alguém vier aqui, por exemplo, e falar que o esse Eduardo Pio dos Santos não era Pio dos Santos, era Eduardo dos Santos Melo, por exemplo, e ele clicar nisso, corrigir o meu e juntar com a árvore dele, a minha árvore passa a ser a árvore dele, bagunça tudo. Então, é legal porque a plataforma livre te permite você ter acesso a muito mais coisa, né? Permite muito mais gente trabalhando para você e você encontrando árvores e você descobrindo coisas, mas tem inconveniente de alguém poder mexer na sua árvore e você não ter controle disso. Mas é a que eu mais gosto, é disparado. E quando eu encontro a pessoa, por exemplo, ó, a pessoa que eu encontrei que estava fazendo essa árvore é tal pessoa, eu posso mandar uma mensagem para ela, e foi assim que eu encontrei alguns primos, né, principalmente do lado aqui do Cérvulo, Augusto de Lima, e aí com esses primos a gente conseguiu evoluir essa pesquisa, e aí encontramos alguns parentes em comuns com Justino Nunes da Silva, e assim a gente conseguiu ampliar uma rede de amigos, né? Uma rede de pessoas que trabalham junto na pesquisa. A gente se conversa hoje pelo WhatsApp e tal, e depois a gente vai falar, até contar alguns casos de algumas coisas que a gente viu aqui. Então é bem legal essa possibilidade da gente poder encontrar as pessoas também, né? Outras pessoas estão pesquisando. Quando eu estava buscando, lógico que a gente usa o Google, e o Google é outra ferramenta fantástica. Use o nome com aspas, né, para fechar a busca, e você às vezes encontra alguma coisa. Muito do que eu encontrava, até porque a minha família é de Minas, me jogava para esse site aqui, ó, o Gênia Minas. O Gênia Minas é muito show. Porque olha só, você vai colocando, vai incluindo, ele vai formando a sua árvore, ó. Então tá aqui, ó. Estou aqui, Rogério, os meus pais, meus avós, bisavós, trisavós, tetravós. Então eu consigo escrever minha árvore, e é essa vantagem que eu falei. Qualquer pessoa que buscar no Google, ele joga essas informações para ele. Então, pessoal, eu vou, como eu falei, né, eu pretendo nos próximos dias contar algumas histórias desses parentes, até para divulgar o nome deles também, ver se eu encontro mais outras pessoas que estão buscando por eles, né? Quero também manter, né? Porque a gente não quer fazer como aconteceu com meu primo, encontrou muita coisa, mas que infelizmente a gente não tem essa informação. Eu fiz o exame genético, meu e dos parentes que eu pude fazer, e aí eu vou contar também essa experiência de como fazer o exame, as empresas que fazem, e aí a gente faz isso nos próximos vídeos, né? Então, como usar a árvore através de documentos e tal, e como fazer através do DNA. Eu, sinceramente, busco pela minha história, eu tenho muito interesse em resgatar a história da minha família. Muita gente faz por outros motivos, que é cidadania,
judia, quer cidadania italiana, e aí está buscando os parentes, né? Aí, no caso, neste caso, quando é para cidadania, eu realmente tenho que trabalhar em cima de documento. Não se aceita, através de DNA, a comprovação de família. Para a gente estar querendo resgatar a história, encontrar os parentes, é bem legal também a gente poder trabalhar com o DNA, porque você vai encontrando. Já encontrei pessoas árabes, já encontrei americanos, assim, uma infinidade de parentes, e toda hora encontra alguém. Às vezes muito distante, a gente não consegue achar o antepassado em comum, mas muitos mais recentes. Então a ideia é essa, e aí a gente vai colocando alguns vídeos explicando sobre a pesquisa genealógica e explicando também, contando histórias e casos lá da minha família. Então, espero vocês nos próximos vídeos e até o próximo encontro. Muito obrigado.